Shalom Aleichem, meu nome vocês já sabem, e eu vou falar hoje sobre o Yiddish. Só antes, vejam, apreciem essa pintura bonita que representa a sociedade que fala Yiddish, ou falava, né? Bom, Yiddish, em Yiddish, significa judeu, é cognato da palavra Jüdisch, em alemão, e... mas ela tem outros nomes que são mais íntimos, como Loshen Ashkenaz, que significa literalmente língua Ashkenaz, porque o Yiddish é a língua do povo judeu Ashkenazi, ou seja, o povo judeu que se originou e se estabeleceu no centro e no leste da Europa. E ele também é conhecido como Mameloshen, a língua mãe, né? Língua mamãe. O Yiddish, ele é uma língua indo-europeia, germânica, só que ele é um caso muito interessante porque ele tem de maneira muito presente quatro componentes básicos nele: os germânicos, os românicos, os eslavos e o chamado Loshen Kodesh, que significa literalmente língua santa, que é uma mistura de um extrato aramaico com hebraico. Então, o Yiddish é composto por basicamente esses quatro elementos e eu vou falar sobre eles ao longo da palestra. Isso aqui é mais uma foto de um povo ashkenazi. Isso aqui é um Hassana, um casamento, colocando música klezmer, a música tradicional dos povos ashkenazim, né? São esse tipo de judeu que se fixou no centro e no leste da Europa. Bom, isso aqui eu coloquei uns números que hoje, aproximadamente entre 1 e 2 milhões de judeus, 1,5 e 2 milhões de judeus ou não judeus no mundo falam Yiddish. Só que esse número não é muito preciso, porque tem certas comunidades que são muito fechadas, as comunidades racídicas em Nova York, por exemplo. Então é difícil ter uma noção exata desse número. Mas eu coloquei esses números e quero destacar eles que antes do Holocausto, antes da Shoah, que quando os nazistas dizimaram os judeus da Europa, esse aqui era o total de pessoas que falavam Yiddish na Europa, no mundo. E na Europa eram 6 milhões, que foi o número de pessoas que morreram com isso. Então, a língua sofreu muito com isso. É muito triste falar sobre isso, mas a língua sofreu esse atentado. Então, a história do Yiddish com essa quase morte é muito importante ser destacado logo no começo. Bom, sobre a origem da língua. Existem muitas teorias, não tem nada assim, foi isso e pronto, mas a principal delas é que um grupo de judeus que morava na França, né, que veio da Península Ibérica em direção à França e estava na França, falava um idioma conhecido como zarfático, que era uma espécie de judeu francês, que em hebraico se diz Laaz. Laaz é o mesmo sentido de bárbaro para os romanos, que é a língua falada pelo outro povo que não o meu, né? A língua dos que não falam idiomas judeus. Esses judeus chegaram na região da Renânia e lá eles estabeleceram e tiveram contato com os dialetos falados no alemão medieval. Isso aconteceu aproximadamente no século X, entre século X e século XI. E aqui, nessa região da Renânia, surgiu o Yiddish. A partir desse contato desses judeus que falavam zarfático, que falavam laaz, com o alemão medieval. Uma outra teoria diz que judeus que falavam aramaico vieram do Oriente Médio para cá e se estabeleceram na Bavária, na região de Ratisbona, e assim, a partir daí eles foram migrando, em ambas as teorias, migrando para o leste da Europa. Não, e ainda tem teorias que falam que judeus que o Yiddish é uma língua eslava, ou coisas assim. Isso não é muito aceito, não tem muitas evidências, mas de qualquer forma, todas as teorias assumem e tem evidência suficiente para mostrar que o Yiddish é originário do centro da Europa e foi migrando para o leste da Europa. Então a gente divide a história do Yiddish em 4 estágios. O Yiddish inicial, que é Earliest Yiddish, eu não sabia traduzir isso, eu coloquei como Yiddish inicial, são os primórdios da língua, quando ela começou a surgir. O Yiddish antigo, que é o Yiddish entre 1250 aproximadamente até 1500, quando as comunidades judaicas começaram se fixaram na Alemanha e começaram a se fixar na Polônia. O Yiddish medieval, quando da Polônia eles começaram a entrar mais para dentro da Polônia em direção ao leste europeu, e o Yiddish moderno, quando os judeus da Alemanha já estavam muito assimilados, então a população judaica da Europa era muito mais expressiva no leste. Então o Yiddish moderno ele foi consolidado no leste da Europa. E sobre o Yiddish moderno, que eu acho que é o período que é mais interessante falar agora, né, como eu não posso falar sobre todos eles, sobre o Yiddish moderno, eu acho legal falar, porque ocorreram vários eventos nessa época do chamado Yiddish moderno, a partir do século XVIII, que impactaram na língua, né?
Um desses movimentos foi conhecido como Haskalah. Haskalah, em hebraico, vem da palavra sechel, significa sabedoria, erudição. Haskalah não é nada mais do que iluminismo. É o iluminismo judaico que ocorreu na Europa, ou seja, essa fé que eles tinham na razão e na emancipação do homem irracional medieval para o homem racional, científico, iluminado, e que isso era representado pela reinvenção do hebraico, a sua ressurreição da língua hebraica como unidade dos judeus a serem assimilados. Porque o hebraico era uma língua usada na liturgia só. E eles diziam que o hebraico devia se tornar uma língua secular e os judeus deviam ser assimilados. Isso ocorreu de maneira muito expressiva na Europa, no centro da Europa, então, principalmente os judeus alemães, eles foram muito assimilados. Isso impactou um pouco no Yiddish, porque o Yiddish virou uma língua de prestígio nenhum. Era a língua das massas, a língua irracional, a língua das pessoas religiosas que só pensavam em religião e não pensavam no progresso. Então, muitos dos masculinos, que eram os expoentes desse movimento, falavam coisas como é uma herança da escura Idade Média, ou é um jargão horrível e incapaz de ser sublime, etc. E isso acabou contribuindo para o Yiddish ser uma coisa desvalorizada. Mas esses masculim, o movimento Haskalah percebeu que para propagar as ideias dele, elas deviam ser em Yiddish, porque ninguém falava hebraico, só as pessoas mais eruditas. E nessa época, a massa inteira falava Yiddish, era a língua da Europa Oriental, que aqui o Yiddish estava estabelecido. Então, no começo do século XIX, o Yiddish iniciou o seu período áureo, quando o Yiddish era mais falado, porque a Haskalah teve que aderir ao Yiddish para convencer as pessoas das ideias dela, e surgiu a literatura moderna. Sempre houveram histórias folclóricas, esse tipo de coisa em Yiddish, mas essa literatura que eu gosto de chamar de uma literatura metacultural, né? Porque eles escreviam sobre a própria identidade deles dessa maneira bonita, surgiu no início do século XIX, com o Yiddish moderno, com esse cara aqui incrível chamado Sholem Yaakov Abramovich, conhecido como Mendel Moshos Fogen. Ele é chamado de o avô da literatura Yiddish moderna. E isso que o Bruno falou, que poetas escreviam em hebraico de dia, em Yiddish de noite, porque o hebraico, por ser a língua erudita e a língua nobre, as pessoas escreviam nela. O Yiddish não era uma língua literária, então ninguém escrevia nisso. Só que esses autores, outros autores que vieram depois dele, como Sholem Aleichem, Yitzchok Leib Peretz, eles viam no Yiddish a paixão que você precisa para você ter uma literatura. Então, tanto que tem uma frase muito interessante que é atribuída ao Mendel Morris Fogen, que ele fala que ele era casado com uma esposa chamada Hebraico e ele tinha filhos que ele amava. Mas ele tinha uma amante chamada Yiddish, com a qual ele tinha filhos bastardos, que ele sim ele amava de verdade, e neles ele depositava todo o amor dele. E essas são as obras dele em Yiddish, por isso que ele adotou o pseudônimo Mendel Morris Fogen, porque ninguém saberia que era ele que estava escrevendo nessa língua horrorosa que era o Yiddish. Né? E no final do século XIX, com o início do movimento do sionismo, o retorno a Eretz Israel, o sentimento de voltar a Sião, o sionismo começou a entrar o Yiddish começou a entrar em declínio, porque para você retornar à Terra Santa, à Terra Prometida, para você retornar a Israel, você precisa ter uma unidade no povo judeu, que essa unidade seria alcançada por meio da língua, por meio do hebraico, que foi o que aconteceu. Então o Yiddish sofreu com isso, porque não teria por que o Yiddish ser a língua oficial se existem judeus no mundo inteiro, você não deveria privilegiar a Europa, então o Yiddish começou a entrar nesse declínio com o sionismo no final do século XIX. Mas, ainda assim, o movimento sionista, de todas as vertentes diferentes, trabalhista, blá, 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 todos eles usavam o Yiddish para comunicação, porque era a língua da massa. Né? E sobre o Yiddish moderno, ele se desenvolveu num lugar conhecido como Del Tchum HaMoshev, a zona de assentamento judeu, em inglês Pale of Settlement, que foi essa parte do leste da Europa, que ela ocorreu depois da partilha da Polônia, que a Polônia foi dividida entre a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Rússia, e a zona da Rússia era simplesmente a zona da Polônia onde estavam todos os judeus. Todos os judeus da Polônia e da Europa Central e Oriental basicamente estavam concentrados nessa região. E foi a região que o Império Russo tomou, e foi a região, nessa região, era a única região onde os judeus podiam viver. Então, aqui surgiu a civilização de Shtetl, essas cidades pequenininhas onde os judeus ashkenazim moravam e falavam Yiddish e tudo. Isso aconteceu aqui, nessas zonas de assentamento judeu, o único lugar permitido para os judeus morarem. Aqui eu coloquei um mapa que eu só achei em hebraico,
Mas ele mostra a porcentagem de judeus vivendo aqui. Então, por exemplo, uma cidade como Minsk tinha mais de 17% da população judia, ou Varsóvia aqui, mais de 15%. Isso é um número altíssimo, né? Isso foi no final do século XIX, no auge da civilização do shtetl, no auge da civilização ashkenazim do leste da Europa, a população Yiddish era muito presente, né? Em cidades como Odessa, que também tinha muita gente. Então, a cultura Yiddish estava florescendo aqui. Esse foi o auge no século XIX. E isso, o resultado disso foi que os dialetos Yiddish, do Yiddish moderno, são divididos a partir disso. Existem dois grandes dialetos, que são o Mizrach Yiddish, o Yiddish oriental, e o Ma'arav Yiddish, Yiddish ocidental. O Ma'arav Yiddish, que era o Yiddish falado na Alemanha, na Suíça, na Áustria, hoje ele é extremamente pouco expressivo. Por causa do processo de Haskalah na Alemanha, ele foi muito mais intenso, então muitos se assimilaram, muitos deixaram de falar Yiddish, muitos aderiram ao alemão, então o Ma'arav Yiddish é pouquíssimo falado. O Mizrach Yiddish, que é o mais conhecido, foi o que mais propagado, o mais consolidado, é dividido em polonês, polish, lituano, litvish e ucranisch, falado nos respectivos lugares, não necessariamente nas fronteiras, obviamente, mas é basicamente isso. E o Klal Yiddish, que é a variação padrão, que é uma mistura de todos eles, que foi estabelecido no século XX. Aqui eu coloquei algumas diferenças dos dialetos, a maioria das diferenças é fonológica, por exemplo, a realização das vogais, em Litvish é un, em Polish e Ucranisch é in, e enfim. Tem algumas diferenças de expressões também, mas basicamente a diferença é fonológica. Aqui eu coloquei um mapa melhor para mostrar o Yiddish ocidental, o Yiddish que às vezes é chamado de Middle Eastern, enfim, é o Yiddish polonês, o Yiddish ucraniano e o Yiddish lituano, que às vezes é chamado de Nordeste, porque também era falado muito na Rússia, tanto o ucraniano quanto o lituano. O sistema de escrita é um alfabeto, Aleph Beis, que ele usa as letras do Aleph Beit hebraico. Mas a diferença é que o hebraico ele é um abugida, um abjad, ou seja, ele só escreve as consoantes. O Yiddish, por ser uma língua indo-europeia, seria muito difícil, muito ruim eles escreverem só as consoantes, então ele tem símbolos específicos que vieram do hebraico, que significam outras coisas em hebraico, ou as mesmas, para as vogais. Então você tem as vogais A, E, O, E, I, O, I, ou U. Essas são as vogais do Yiddish que são escritas diferentemente do hebraico. As consoantes são praticamente as mesmas. Aqui eu dei um exemplo da escrita. Essa aqui são as letras hebraicas, então, mas, por exemplo, as vogais O, A, E. Esse aqui é um poema de um poeta chamado Leib Feinberg, que é um poeta do século XX. Sprach von Sprachen, a língua das línguas. Então é O Mama Yiddish, Sprach von Sprachen, O Sizzlklang von Yiddish Lied, in Nacht von Zal, in Tag von Nachas, Hot's Proste Volk dich Eugeschnitt. Então é algo como O Mãe Yiddish, língua das línguas, O doce som da canção Yiddish, da canção judia. Nas noites de tormenta e nos dias de paz, de calmaria, você foi simplesmente forjada pelo povo. Você foi forjada pelo povo mais simples. Entende? Então, eu acho bem bonito isso. E aqui é um exemplo para mostrar como é o Yiddish, né, transliterado. Agora eu vou falar desses componentes que tem no Yiddish, começando pelos germânicos, que são os mais expressivos. Bom, é uma língua indo-europeia, uma língua germânica, então é muito parecido com o alemão, mas não é alemão. Tem gente que às vezes acha que é um dialeto do alemão. Não é o alemão, são duas línguas que se desenvolveram separadamente. Então é como se falar que, segundo a teoria evolucionista, o homem veio do macaco. Não, ele tem um ancestral comum com o macaco, assim como o Yiddish tem um ancestral comum com o alemão, embora muito próximo. Né? Então, por ser uma língua germânica, a maior parte do léxico e da gramática é germânica, tem componentes germânicos. Em relação ao alemão, ele tem algumas mudanças fonológicas, como ele não tem algumas vogais anteriores, que é chamado com umlaut, como U ou E, isso tem em alemão, mas em Yiddish não tem. Sofreu muita influência da fonologia das línguas eslavas, então por isso que ele não tem esses sons, mas para um falante de alemão, o Yiddish é muito compreensível. Né? E aqui eu coloquei o exemplo de uma frase muito famosa, para comparar as duas línguas, que é de um linguista chamado Uriel Weinreich, que ele foi aquele que propôs aquela teoria que eu falei no começo, do Laaz, dos judeus que vieram da França, e ele diz, a Sprach ist ein Dialekt mit einer Armee und Flot. Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Arme und einer Marine. Uma língua é um dialeto com exército e marinha. Né?
A frase, na verdade, não é dele, né? Mas, enfim, tem uma historinha. Mas ele que propagou essa frase, né? Aqui, para a gente ver quais são as semelhanças, né? Nas duas línguas. O Sprach, Sprache, Dialekt, Arme, enfim. Flot, pode ser uma flota, né? Em alemão também. Mas são duas línguas muito, muito próximas, então é muito fácil para você perceber, se você entender, se você fala alemão. Aqui eu coloquei o artigo, o primeiro, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, com a transcrição fonética embaixo, para mostrar uma transcrição aproximada, claro, não tem nada oficial aqui, para mostrar essas aproximações, né? Essas diferenças, aliás. Então, em Yiddish, jeder Mensch wird geboren frei und... isso aqui está errado. Enfim, frei und gleich in Covid und Recht. Recht. Em alemão, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren. Tem algumas diferenças, mas bastante semelhantes. Os elementos eslavos, que são os meus favoritos, são muitos e eles, diferentemente de alguns, eles não estão só no léxico, eles estão também na gramática, isso eu acho muito legal, então dei alguns exemplos. A partícula tsi, que ela é uma partícula de perguntas de sim ou não, que tem em polonês, tche, ou em outras línguas, como bielorrusso. Introduz uma pergunta de sim ou não, que a resposta é sim ou não. Um sufixo agentivo, nik, que tem em russo, tem em polonês também, que é a pessoa que é aquilo ou que faz aquilo. Por exemplo, nudna é chato, uma coisa chata. Nudnik é uma pessoa chata. Nudnik. Isso veio, é um elemento eslavo também. Tem interrogativos múltiplos. Uma coisa interessante no Yiddish é que ele tem muitas possibilidades. Então, ele tem tanto as possibilidades germânicas, gramaticalmente falando, quanto as possibilidades eslavas. Isso depende um pouco dos dialetos. Mas, interrogativos, pronomes interrogativos, aqui está escrito quem comprou o quê? Germanicamente, seria a mesma ordem que a nossa. Quem comprou o quê? Mas, em línguas eslavas, isso é possível você colocar aqui literalmente. Quem, o que comprou? Kto co kupił? Eu coloquei o exemplo em polonês. Em Yiddish é a mesma possibilidade. Wer, quem, hat gekauft, é um auxiliar, was. Então, wer hat was gekauft? Quem, o que comprou? Isso é possível também. E também comparativos com genitivo, assim como em algumas, uma possibilidade em línguas eslavas. Em Yiddish você também tem o comparativo com a partícula vi, do alemão, mas aqui, ele é mais rico do que este homem. Er ist reicher von dem Mann. Esse von significa literalmente de, e ele tem, embora seja o caso dativo, ele traz a ideia de genitivo. E uma possibilidade em algumas línguas eslavas, o comparativo também é esse. Então, em polonês, on jest bogatszy tego człowieka. Ele é mais rico, este homem, no genitivo. Então, é o mesmo sentido, isso é uma herança eslava. A distinção aspectual com preposições, isso eu acho muito legal, porque em algumas línguas eslavas você tem os verbos e você coloca uma preposição como prefixo e você muda o aspecto dela. Aspecto diz respeito à duração dessa ação. Então aqui está escrito ich hab ongeschrieben, ich hab geschrieben. Eu escrevi nos dois casos. Mas quando você diz ongeschrieben, é porque a ação ela foi completada. Então você já escreveu. Ich hab geschrieben, você não completou a ação. É o mesmo exemplo, eu dei o exemplo em polonês, pisałem e napisałem. Napisałem é a ação completa, pisałem incompleta. E diminutivos, que esses aqui vieram do russo, tik e que. Então, por exemplo, então, também tem o diminutivo em alemão, que vem do la. Por exemplo, Ying é jovem, Yingl é um jovenzinho. Mas isso aqui é uma outra possibilidade de diminutivo, sufixos tik e que inclusive em hebraico moderno, esses são os diminutivos que vieram do Yiddish. Isso eu acho uma coisa bem legal, porque além das influências no hebraico moderno, tem muitas influências no alemão moderno que vieram do Yiddish. Mas não daria tempo de eu falar sobre elas, a gente pode conversar sobre isso depois. Aqui eu dei uns exemplos de palavras. Muitas palavras de membros da família vêm de origem eslava, por exemplo, tata, babcia, em polonês, boba, tata, em Yiddish. Ou, sei lá, plimenik, de plimianik, ou plimenik, em coreano e russo. Essas palavras... aliás, perdão. Em polonês ela tem o sentido da conjunção integrante, mas em Yiddish ela é um enfatizador, tipo então, aí, tipo, é como se fosse so, then, em inglês, é algo assim. Então, tem palavras que são iguais, tem palavras que têm uma mudança de significado. Lashon Kodesh, os elementos hebraicos, aramaicos, eles são parte do léxico. Muitos deles, sobre religião, a maioria vem do hebraico e do aramaico,
Conceitos abstratos, muitos também, algumas palavras do cotidiano, mas não todas. Não, isso não é uma regra específica. Por exemplo, a palavra Schul ou Schil significa, vem de Schule, escola, ela pode significar sinagoga, mas ela não é uma palavra Lashon Kodesh. Enfim. Mas o que é interessante das palavras Lashon Kodesh é que elas sofrem derivações a partir dos padrões germânicos. Isso eu acho muito legal. Assim como os verbos. Por exemplo, marver, em hebraico, ganha, tipo earn money, ganha dinheiro. Um marvecher, em Yiddish, é um malandro. Você pega esse sufixo germânico e é a pessoa que faz marver é um marvicher, é um malandro, um ganhador de dinheiro. Com verbos que vieram do hebraico, isso é muito interessante também, porque verbos hebraicos, e eles pegam auxiliares germânicos e formam um verbo em Yiddish. Por exemplo, mamshech, em hebraico, é continuar, mas mamshech sein, em Yiddish, é continuar. Então você tem esse sein, que é ser ou estar, ou haben, que é ter, que eles são de origem germânica, e você une os dois e forma um verbo em Yiddish. Hassen, haben, mamshech sein, interromper, casar, enfim. E as palavras de Lashon Kodesh, elas são sempre escritas em hebraico. Então, você não vai escrever as consoantes. Às vezes pode escrever, mas na maioria das vezes você não vai escrever em consoantes, porque não precisa. A pessoa bate o olho e ela sabe que aquilo é Lashon Kodesh. Você não tem ela escrita. Você pode escrever, eu já vi várias vezes as pessoas escreverem, mas a preferência é não escrever as vogais, escrever como em hebraico. Então, aqui do exemplo, a palavra fraqueza, em hebraico é halashut, em Yiddish é haloshas. Tem a mudança fonológica também, ela segue um pouco do padrão do alemão, das palavras germânicas que são cognatas com o alemão. Então, ela segue um pouco desse padrão, mas elas são escritas exatamente da mesma forma. Halashut, haloshas, mas são pronunciadas de jeito diferente. Aqui eu dei uns exemplos, a mesma coisa dos elementos eslavos, algumas palavras são iguais, algumas palavras mudam significado. Por exemplo, uma palavra interessante, feriado religioso em hebraico é Chag. Em Yiddish é Yontav. Yontav, literalmente em hebraico, significa dia bom, mas em hebraico você não chama isso de feriado. Em Yiddish, sim. Isso eu acho legal. O Dugma, que em Yiddish é legal isso também, que vocês têm 3 palavras para exemplo em Yiddish, que é Moshel, que vem de hebraico, Dugma, que vem de aramaico, e Beispiel, que vem de alemão. Isso é legal também. Ou, por exemplo, Avada, Bevadai, em hebraico e em Yiddish, aqui nessa coluna em Yiddish. Certamente é uma interjeição também incerta, certamente também vem do aramaico. Então, esses aqui são os exemplos de palavras. Agora, os elementos românicos, eles são os mais raros, porque eles estão mais distantes da origem, então estão logo no início da língua, então é muito difícil você achar. Mas os mais famosos são esses. Leinen, que ele é ler, e benchen, que é abençoar. Né? Eles são de origem latina e, por exemplo, existe o verbo germânico segnen, mas eles usam benchen. E essa frase daquele mesmo linguista Weinreich é bem famosa também. Noch ein Benchen hat der Seide gekauft das Sefer. Depois da bênção, o avô comprou um livro sagrado. Então, em vermelho estão os elementos germânicos, em azul os românicos, em verde os eslavos e em roxo os Lashon Kodesh, hebraico-aramaico. E é legal para mostrar isso. Então, toda hora você está falando várias palavras de vários elementos e eu acho isso muito, muito bonito, porque você vai, às vezes, quando você vê diferentes significados da palavra, né, como cognatas, por exemplo, a palavra chachma, em hebraico, significa sabedoria, mas em Yiddish, chochma pode ser piada, né? Pode ser sabedoria, mas ela tem mais sentido de piada. Então, tem essas mudanças que são muito bonitas, são muito, muito poéticas, né? E aqui eu dei uns exemplos de expressões, essa é uma parte mais cultural, que eu achei legal mostrar, porque o Yiddish tem muitas expressões toda hora, então eu coloquei as mais famosas. Então, por exemplo, não mais famosas, isso aqui é muito famoso, o resto não é tão famoso, mas essas aqui são bem famosas. Oi vei e oi gvalt. Oi vei é tipo, meu Deus, que saco, nossa, é quando é uma reclamação. E oi gvalt também. Gvalt pode ser tipo brabo, tipo, você é brabo. Gewalt pode ser também, mas pode ser uma reclamação. Mas, oi, Gewalt, pode ser tipo, nossa, que foda. Mas, ou pode ser, oi, Gewalt, que merda. Hein? Então, tem vários sentidos. Essa aqui, men soll im filo brennen und broten. Mesmo que ele seja queimado e tostado. Essa aqui é uma expressão medieval que ela é diretamente ligada à Inquisição, né? Então, isso aqui, tipo, o cara, ele é
mesmo que ele seja queimado e tostado, ele vai continuar fazendo o que ele faz. Então, tipo, ele é um cara muito resiliente, muito persistente. Então, isso aqui vem do contexto da Inquisição, onde os judeus eram mortos e queimados e expulsos dos países. Né? Aqui, as der Worm sitzt in Grein, also es ist kein Sisernito. Então, quando a minhoca está no Rein, ela acha que nada pode ser mais doce. Rein é uma pasta que normalmente nos jantares, nos feriados ashkenazim, eles comem. E ela é basicamente uma espécie de raiz forte, parece um rabanete, mas ela é bem ácida, bem amarga. Então, quando a minhoca está no Rein, nada pode ser mais doce. Ela acha que nada pode ser mais doce. Então, tipo, acho que é meio autoexplicativo isso, né? Essa aqui é bem legal. Tu und Chaser Streimel Vetter werden Rov. Vista um porco com Streimel. Ele vira um rabino? Um Streimel são aqueles chapéus que alguns homens ashkenazim usam, alguns rabinos usam, que é aquele chapéu circular com pelos, um chapéu polido, grande, alto, assim. Então, e o Chaser, um porco, em hebraico, Chazir, é um animal considerado sujo, um animal inferior, né? E então, você vai vestir um porco com Streimel, ele vai virar um rabino por acaso? Então, tipo, não é porque ele tem um Streimel que ele é um rabino, né? Isso aqui também é bem autoexplicativo. E essa é bem legal também. Zoi felos seiro vi in cloister mezuzas. Ele tem tanto sentido quanto mezuzás numa igreja. Mezuzás é um mandamento da Torá que está escrito que você tem que colocar duas bênçãos, o Shema Israel e o Verhayah, no umbral da porta. Toda a família judia na sua casa tem que ter colado no umbral da sua porta. Essas duas preces normalmente é numa caixinha. Estão coladas as preces. Então, tipo, isso não faz sentido. Como, sei lá, as famílias altaicas, elas fazem tanto sentido quanto você botar mezuzás numa igreja, né? Então, o sentido da família altaica é esse. Então, Sheinem Dank und Yiddish lebt. Muito obrigado e o Yiddish vive. O Yiddish é uma língua viva, ele não é uma língua morta, nós temos muitos autores contemporâneos, muita gente escrevendo, muitos projetos que registram pessoas falando Yiddish, contando histórias da sua vida, muitas comunidades falando Yiddish hoje, principalmente em Nova York, poucas em Israel, mas em Nova York a gente tem Williamsburg, por exemplo, retratado em vários seriados que apareceram, Nada Ortodoxa, Shtisel, não, Shtisel acho que é em Israel, não tenho certeza, mas Nada Ortodoxa, e tem mais algumas, retratam esses povos, essas pessoas que falam Yiddish como primeira língua. Então, é isso, vamos fortalecer a Yiddishkeit, fazer uma geração de Yiddishistas aqui, porque é uma língua maravilhosa, que tem uma história riquíssima e que a gente não pode deixar esse tipo de evento como a Shoah, como o Holocausto e o antissemitismo e esse tipo de coisa matarem uma cultura, como a gente não deve deixar como isso acontecer com nenhuma língua e nenhum povo. Então, tudo que a gente puder fazer para isso, a gente tem que fazer. Então, consumam literatura Yiddish, vejam vídeos, vejam coisas que eu acho que é um universo muito legal que todo mundo devia conhecer e se aproximar mais. E é isso. Obrigado, Rigueto. Obrigado, muito bom. Rigueto. Obrigada. Adorei. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado, Rigueto. Rafael.